Então tá, olá, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aí mais uma aula, né? Continuar o conteúdo que a gente vem discutindo até então, né? Eu, eu passei uma atividade, né? Uma atividade assim, um pouco mais elaborada. Agora vai começar a aparecer realmente o poder, né? Um pouco das análises que a gente vai usar, né? Eu não olhei de todo mundo, olhei todas as pessoas que mandaram, né? E eu vou pegar aqui um exercício feito aqui e vamos dar uma discutida sobre ele, né? Teve alguma... Antes de começar a falar sobre o teste de Mantel lá, se tiver alguma dúvida... A minha dúvida foi mais relembrar a questão da análise de variância, né? Aí eu não lembrava a ordem das coisas e tal, mas depois que eu revisei o assunto, aí ficou mais tranquilo. Partição de variância, né? Isso. Tá. Então, com relação à gravação, é o seguinte, eu não sei bem o que é que aconteceu, tá? Já gravei vídeos com esse software, com esse computador aqui e nunca teve problema nenhum. Ontem deu esse problema. Eu acredito é porque o computador estava atualizando, né? E nem sempre você tem contatos, controle por tudo isso. E só sei que eu testei hoje, antes da aula, testei a gravação e a imagem não estava paralisando, né? Então, aparentemente não tem problema não. Da aula passada deve ter sido isso, né? Mas de qualquer maneira, não vamos assim nos fiar muito que vai estar gravado e depois vai lá olhar, né? Então vamos tentar acompanhar a aula mais diretamente para não ter necessidade caso fique ruim, não sei o que é. E eu não vou conseguir resolver isso agora, porque pode ser também que é o seguinte, minha máquina é antiga, relativamente antiga. E aí você vai atualizando o software, né? Vai atualizando, aí começa a ficar lento, né? Começa a ocupar muita memória RAM e tal, e aí fica lento, né? Isso daí tem como resolver imediatamente não, isso é aos poucos, né? Porque isso aí tem que ter grana para comprar uma outra máquina e aí vai, né? Certo? Então eu recomendo que vocês acompanhem a aula mesmo direto, né? E não garantam muito que depois vão conseguir assistir a aula no vídeo. Mas de qualquer maneira, tem uma série de vídeos gravados lá, pelo menos boa parte do curso que a gente vai ter aqui, não totalmente, tá lá nos vídeos, é só procurar. A Hannah, pelo jeito, procurou e achou, né? Viu um vídeo lá sobre Mantel, capturou a tela e se virou e fez, né? Então tá lá o material, tem que entendeu? Tá 20 vídeos lá. Fora os outros vídeos que eu já deixei também disponíveis, né? Fora a literatura, fora o site do Legendre, né? O livro do Legendre, Numerical Ecology, que você pode baixar ele de graça, Numerical Ecology, né? Que é o Papa. Eu mostrei para vocês, ó, tá? Eu tenho ele, mas ele tem na internet gratuito, PDF, certo? Então, existem uma série de mídias, né? E possibilidades aí para vocês poderem acompanhar, né? Então tá. Vamos lá dar uma olhada então no exercício. Professor, Oi.
Desculpa perguntar, só uma dúvida. Só no final todas essas análises aí, é feito teste estatístico para ser significativo ou não? Já que a gente está falando com espécies, também é feito teste estatístico? O teste de Mantel tem um teste estatístico nele, que é de permutação, né? Sim. Você se lembra que quando você faz o teste de Mantel... Obrigado, Léo. Quando você faz o teste de Mantel, a significância, o p-valor, né? O p-valor que aparece lá no teste de Mantel é um teste estatístico que é levado a cabo através de permutação. 10.000 permutações. E o p-valor é justamente o teste estatístico. Teste por permutação é considerado um teste não paramétrico, mas é um teste estatístico. Beleza. Obrigado. Então tá, eu acho que eu já compartilhei a tela, né? Vamos pegar aqui o trabalho da Hannah. Queria dizer para vocês o seguinte, olha, quando as pessoas falam assim, tô meio perdido, natural que fique perdido, ok, talvez uma quantidade grande de informação, mas quando fala assim, eu não sei para onde ir, etc., é só lembrar o seguinte, tem que sempre que lembrar. Esse curso, a meta dele, aonde a gente vai chegar é na análise de classificação, no cluster análise. Para fazer o cluster análise, para fazer a análise de cluster, né, a gente tem aquele protocolo que eu insisto nele quase todas as aulas. Se você lembrar disso daqui, você não fica perdido, né? É só lembrar das diferentes maneiras de chegar a esses resultados aqui. Então você tem sim que reduzir a tua matriz usando um critério. Você tem sim que transformar a sua matriz sempre. Matriz biológica sempre transforma, né? Aí tem sugestões de transformações. E de acordo com o software disponível, você pode fazer combinações das suas transformações com a matriz de semelhança, né? Então, chegamos até aqui. O próximo passo, se vocês forem olhar, o próximo passo dessa sequência que a gente deu, a gente tem todas essas sequências que a gente tem que seguir. Depois que a gente escolheu a métrica de semelhança, a gente então vai partir para escolher uma estratégia de agrupamento, onde a gente vai fazer o dendrograma. Uma das maneiras de fazer agrupamento, né, é produzir um dendrograma, que a gente vai ver ele passo a passo, a próxima etapa. O que eu fiz, eu abri agora aqui uma lacuna, né, um hiato, justamente para mostrar uma aplicação nesse nível, no nível que a gente chega aqui, que até elaborar, né, até consolidar matrizes de semelhança. Nesse nível aqui, eu estou mostrando uma outra aplicação, que é o teste de Mantel, onde a gente pode fazer correlações com matrizes triangulares, né? Onde pode fazer correlação com matrizes triangulares. E a partir daqui, então, hoje a gente vai consolidar isso e vamos partir para a próxima etapa, que continuando para finalizar, né, uma das partes do curso, que é análise de classificação, gerar grupos. Antes de gerar grupos, passamos pelo caminho e estamos chegando aqui na matriz de semelhança. E aí, a partir daqui, tem uma aplicação interessante, que é o teste de Mantel. E eu mostrei para vocês como é que é essa aplicação. E ela apesar de muito simples, né, mas ela atinge uma dimensão superior a hora que você está trabalhando de maneira multivariada, né? Nessa matriz aqui triangular está contido aqui muita informação de muitas espécies, que é traduzida através da semelhança entre os seus objetos, né?
Então, beleza. Dito isso, vamos voltar lá para a atividade, né? A Hannah, ela fez assim, de forma muito bem organizada, didática, né? Muito bom mesmo, né? Então ela fez assim, o primeiro nível ela tirou aquelas espécies que estavam zeradas e tinha só um. Aí o segundo nível com frequência menor do que 3. Aí a partir daí foi lá e fez aquele critério composto, né? E selecionou um grupo de espécies para ser eliminadas, para reduzir a matriz. Então a matriz de trabalho, né? Matriz original foi toda essa aqui e ela considerou o quê? Foi uma sugestão que eu inclusive deixei no grupo. Considera a matriz inteira como critério, né? Para quê? Para a lista, para a sequência de espécies do verão ser a mesma sequência de espécies do inverno. Mesmo que no verão e inverno possa ter padrões de espécies um pouco diferentes, mas se eu quero comparar a betadiversidade e ver o quanto que os fatores ambientais atuam, né, quero fazer essa comparação, é preferível, né, isso é uma questão de preferência, não introduzir mais viés na matriz, né, porque essa diferença na betadiversidade talvez seja porque as espécies não são as mesmas, pode dar alguma diferença, então é só um bom senso de evitar um viés, já que o meu objetivo é fazer uma comparação, né, de mecanismos controladores da betadiversidade numa situação de verão e numa situação de inverno. Então tá. A partir daí ela ficou com 49 espécies, né? Que foi então a matriz de trabalho, a chamada matriz reduzida. E é bacana isso, que a minha matriz reduzida de trabalho, quando eu fiz o doutorado, ela tinha um pouco menos, ela tinha 42 espécies, né? Então, porque eu fiz isso 300 vezes, né? Até encontrar um conjunto de espécies que eu considerei mais adequado para analisar mais profundamente, né? Eu não estou dizendo que isso é o certo, não. Estou dizendo assim, ó, é tudo uma questão de teste, né? Nesse ponto, essa redução, pela experiência, de novo, pela experiência, não tem nenhum critério objetivo que diga, ó, tem que ter 45, 46, 52, não tem. É um corte aonde você usa um critério, fala qual foi, e as pessoas vão saber qual foi, então aqui agora está a minha matriz reduzida. Beleza. Próxima etapa. Transformações e padronizações. Aí, tranquilo, né? Ela fez aqui a padronização de ranging, né? E separou a matriz em 2, né? Mas o ranging, certo? A padronização foi feita com a variável como um todo. Em todas as situações que a variável foi encontrada, tanto no verão quanto no inverno, quanto nas estações todas. A partir daí, ela foi lá e dividiu, né? Tanto que o número 1 está para o lado de cá, né? O maior valor aqui de água costeira. E aqui na mesma situação, ó, tá vendo, ó? Água costeira, na situação de inverno. Nessa amostra aqui quase não tinha água costeira mais, né? Percebam, né? Ó, a amostra 1 tinha praticamente um dos maiores valores de água costeira encontrado nesse ano. E no verão, possivelmente nessa amostra, foi um dos menores valores de água costeira. Então significa o quê? Que a água costeira aqui estava fora e no inverno ela passou a ocupar. Tem uma modificação aí hidrodinâmica importante, né? Que isso poderia ser estudado também. A gente poderia estudar essa modificação hidrodinâmica fazendo um mapa, fazendo uma série de coisas, né? Então, essas análises que a gente está fazendo aqui, elas não esgotam
de maneira alguma, a compreensão aí da base de dados, né? Teria uma outra etapa aí de análise que é plotar essas variáveis, mapas, entender primeiramente essas variações, né? A ecologia numérica, esse tratamento que a gente está ensinando aqui, está falando, a gente não tem que ir diretamente para ele. Eu tenho uma base de dados, eu vou direto para o Mantel e tal. Não. Antes disso, eu tenho que fazer todo aquele básico. Que é fazer média, fazer gráfico, olhar as variáveis, fazer mapas, quando for o caso, né? Entender os padrões, fazer correlação entre as variáveis. Entender essas coisas antes. Aí, para testar de maneira mais complexa, aí vai usar essa metodologia que a gente está passando aqui agora, né? Só para deixar claro, antes da metodologia mais sofisticada, a básica, essa descritiva, tem que ser feita. Bom, ela separou aqui em duas cores, né? Quem são as variáveis ligadas ao fundo, ao sedimento, e quem são as variáveis que caracterizam a coluna d'água. Eu não gosto de qualidade de água, porque porcentagem de água costeira, porcentagem de água tropical, ó, tem uma profundidade aqui, eu não sei se ela foi junto. Se ela foi, tem que sair, tá? Eu não sei se essa... Foi junto, professor. Não tirei, não. Eu não tirei, não. Pois é, então. Tem que tirar. Tem que tirar essa profundidade daqui, porque ela contamina, essa aqui é a profundidade do fundo, é a profundidade local, né? E essas medidas de água sempre foram tiradas com garrafas próximas ao fundo, né? Então agora que eu estou vendo, olha, essa profundidade tem que sair, tá? Mas se ela foi junto, então deve ter dado um viés lá por causa disso. Bom, enfim, é isso que tem que fazer, né? Mas não põe a profundidade lá, tá? Separou em dois e tal, né? Agora aqui ela fez o quê, ó? Fez uma transformação raiz quarta. Pronto, transformou as duas raiz quarta, né? Transformou as duas raiz quarta e tranquilo. Mostrou aqui também agora a matriz original. Na realidade não é a matriz bem original, é a matriz não transformada reduzida, né? Que ela colocou aqui de baixo, ó. É simplesmente a matriz de dados do verão reduzida. Ela não é exatamente original, porque original teria mais espécies, né? Isso não é nenhum equívoco, nem nada, é só tomar cuidado com os nomes, senão depois confunde. É tanta coisa que tem que fazer. Bom, beleza, era isso que tinha que ser feito, preparar as matrizes. Foi reduzida e foi transformada, no caso da matriz de fauna, e a matriz ambiental, ela foi rearranjada, né? Selecionadas as variáveis que vão ser usadas, né? As variáveis foram selecionadas e padronizadas, beleza. Aí ela colocou aqui uma cola, ó. Provavelmente a Hannah achou isso daqui num vídeo, um dos vídeos lá que estava lá no canal do YouTube, né? Tipo um protocolo, usando com Z dose, né? Eu nem vi, é por causa que tá perto a tecla que eu nem vi, mas enfim. O que foi, Hannah? Lá no seus vídeos do YouTube para graduação é a aula 7 que você Pronto, é isso, né? Então, as aulas estão lá, basta procurar, né? Estão cheio de aula lá, né? E aqui está um protocolo, olha, um pouquinho melhor, né? Aonde eu mostro como é que se ajeita as matrizes. Mas eu falei isso daqui. Mas como o vídeo estava ruim, vocês acabaram não vendo também, né? Então eu tenho que fazer 4 mantéis, né? Dois testes de mantel eu vou fazer ele diretamente, né? Uma matriz Y com uma matriz X. A matriz Y sempre vai ser a mesma, que vai ser aquela matriz lá reduzida e transformada. Vai ser reduzida e transformada, né?
E a matriz X, nesse caso aqui, X1, ora vai ser o sedimento, ora vai ser a água. Então faça o primeiro mantel e guarde lá o valor do R de mantel e o P-valor. Por quê? Por quê? Porque essa correlação ela vai ser medida através do R de mantel, né? E a significância dele vai ser dada pela permutação. E o P-valor, que vai aparecer lá no PEST, é o resultado desse teste de hipótese, né? Onde o P-valor abaixo de 0,5. Vamos considerar até 90%, né? Que é válido assim, nesses casos. Senão fica... restringe demais, né? Possibilidade, né? O primeiro mantel é um mantel comum. Segundo mantel também, só trocou a matriz, outra matriz, né? O terceiro mantel é exatamente a mesma configuração do mantel 1, aí você acrescenta a matriz que não foi usada no mantel 1, certo? E roda esse mantel. O mantel 3, rodado lá no PEST, vai ser então um mantel parcial. Por quê? Porque a relação que a terceira matriz tem com a primeira matriz vai ser retirada, o resíduo, então, transformado em matriz, vai ser testado com a segunda matriz. E o quarto mantel também é parcial, só que é invertido as posições aqui, né? Aí, a partir daí, eu tenho mantel 1, 2, 3 e 4, eu vou ter as frações A, B, C e D. Né? A vai ser o passo 3, que esse mantel 3 aqui, né? O passo 3. O B vai ser o mantel 1 menos o mantel 2. E o C vai ser o mantel 4, né? Como está aqui, ó. O A vai ser exclusivamente o ambiente. Aqui, no caso, eu fiz uma outra partição. Fiz a partição com espaço, com as variáveis de posição, né? Depois a gente faz uma discussão sobre isso, rápida, tá? Então, era esse o protocolo da partição de variância. A partir daí, mãos à obra, fazer os testes de mantel. Então, o passo 1, a Hannah fez de maneira muito organizada, né? Ela já fez tanto para o verão quanto o inverno, porque né? Então aqui as duas matrizes, verão e inverno, né? Para rodar no mantel, não é isso? Ó, aqui então tá a matriz de fauna, certo? Do verão, e aqui estão as variáveis de água, né? Características da coluna d'água, né? Mais do que qualidade de água, né? Qualidade de água é quando você está medindo água de riacho para beber, para animal se alimentar, para na plantação, né? No ambiente pelágico, em alto mar, na plataforma, isso aqui não é qualidade de água, né? Isso aqui são características da coluna d'água, né? Do ambiente pelágico. Nesse caso aqui, a profundidade ia ter que sair daqui, né? Então é fácil refazer, só tirar a profundidade daqui. E é a mesma coisa, ela preparou aqui também a situação de inverno. Foi lá, rodou dois mantéis, os dois testes de mantéis, né? Acho que não dá para usar o plural nisso aqui, não, sei lá. Então, isso aqui é o resultado, ó. A primeira matriz é fauna e a segunda matriz é do ambiente pelágico, né? Então, o que apareceu aqui? 9.999 permutações, a correlação foi 0,54 e ela é fortemente significativa, porque o P deu um P... Esse aqui é o teste de hipótese, viu, Leonardo? Esse aqui é a análise estatística, ó, através do P-valor, né? Que é um P-valor muito pequeno. Então, existe uma relação significativa entre as duas matrizes. Mesma coisa aqui. Olha, aqui a gente pode dizer, ó,
0,07. Se a gente for ao pé da letra, 0,05 é o que é o fator crítico, né? Então isso daí estaria aceitando a hipótese nula de não existir correlação. Mas então, se a gente não for tão rigoroso assim, né, nesse caso a gente pode usar, né, 0,90. Então 0,07 a gente pode dizer assim, ó, ela é marginalmente significativa, marginal, porque é muito próximo de 0,05, né, marginalmente. Mas a gente vê que a correlação é bem menor, né? Isso por si só já é interessantíssimo. Só essa análise por si só já é interessantíssimo, né? Então, no inverno, né, a relação da beta-diversidade não é assim tão bem definida como ela foi no verão, no caso aqui, né? No verão ela não é tão bem definida assim como ela foi no inverno, né? Isso é muito interessante, isso daí. Isso daí a gente depois a gente vai partir para responder tudo bem. A gente viu que não é. Agora, exatamente por quê? Né? Por que que não é? Porque aqui a gente está fazendo um teste como um todo, né? É a matriz triangular contra a outra matriz triangular. Isso foi uma evidência, né? Bom, se não foi, se foi maior, se for menor, cabe então um estudo posterior e esmiuçar isso daí. E eu vou dar sugestões de como esmiuçar isso daí, né? Mas aqui então está feito o Mantel 1. Esse Mantel 1, ó, né? Esse primeiro teste aqui, tanto para o verão quanto o inverno. Fez a mesma coisa no 2, né? Tanto para o verão quanto o inverno, e a gente verifica aqui, ó, que nesse caso não tem correlação mesmo, né? Aparentemente as variáveis de fundo não estão fazendo a menor diferença aí para a fauna, porque elas realmente não são significativas. O 3, só para lembrar, teste 3, aí sim é um mantel parcial, onde eu vou com 3 matrizes. E aí o resultado, ó, por incrível que pareça, olha que interessante, passa a ser significativo, né? Porque ele elimina, não, passa a ser não, já era significativo e quase que não modificou muito de uma situação para outra. Se a gente for olhar o P1, aqui deu 22,25 no verão, no P1, ó, 22,65, né? Muito próximo, diminuiu bem pouquinho. Isso por quê? Porque as variáveis de fundo não têm relação com as variáveis da água, né? Por isso que o parcial não modificou quase tanto. No 4, deve ter dado uma coisa parecida que aparece os negativos. Enfim, era esse o procedimento, né? Era para fazer 4 testes de Mantel, 2 diretos e 2 parciais. Isso repetido para as matrizes de verão e depois para as matrizes de inverno. Aí a partição de variância mesmo, ela colocou aqui Mantel 1, 2, 3 e 4, os valores, né? E aqui a partição de variância. Então tem alguns detalhes que eu quero dizer, que eu percebi que existiu um probleminha, uma falta de entendimento. Distância euclidiana para a matriz de fauna. Jamais. Não se usa distância euclidiana para a matriz de fauna. Do jeito que estava, né? Não se usa distância euclidiana para a matriz de fauna. Eu acho que não ficou entendido isso. Ó, veja bem. Veja bem. Para a matriz de fauna, a gente tem que fazer assim, ó, a gente tem que transformar e depois o índice que a gente vai usar é Bray-Curtis.
Isso aqui é uma possibilidade perfeita, tá? Então você transformou raiz quarta, né? Lá no PEST era para você escolher a matriz distância euclidiana, jamais. Então você transforma e lá no PEST você usa Bray-Curtis. Perfeito. Bray-Curtis é uma métrica adequada para beta-diversidade. Agora, presta atenção, ó, a sutil diferença, né? Eu posso transformar e lá no PEST eu uso corda. Perfeito. Isso também é uma boa maneira de medir. Aqui é o PEST, né? A escolha que eu vou fazer, ó, tá? Lá eu vou. Se eu transformei, o que foi a transformação aqui? Foi raiz quarta. Beleza. Eu levei já a matriz para o PEST transformada em raiz quarta, né? E lá eu pedi Bray-Curtis. Isso é uma combinação adequada para eu gerar a matriz triangular da fauna. Beleza. Uma outra, também muito recomendada recentemente, eu transformo e lá no PEST eu uso a corda. Beleza. Você já deve ter visto eu usando. Sabe quando é que eu posso usar distância euclidiana no PEST? Eu posso sim. Eu acabei de dizer que não se usa jamais. Claro, mas a distância euclidiana no PEST era por quê? Porque eu transformei, que eu fiz um passo a mais aqui, ó. Eu transformei raiz quarta. Se eu fizer a transformação por raiz quarta, depois que eu fizer isso, aí eu fizer a transformação de corda. Transformação de corda. O que é a transformação de corda? É dividir todo mundo pela raiz do somatório ao quadrado. Quando eu divido todo mundo por um valor, cada objeto vai ter o seu valor, isso é um tipo uma proporção, né? Então, quando eu tiver feito, transformo não linear a raiz. E depois eu transformo ainda, que a gente chamou de corda. Quando eu vou e uso distância euclidiana, na realidade, eu vou estar... O produto final disso vai ser uma distância de corda. Entenderam? Se eu transformo normal, vou lá e peço corda, beleza. Agora, e se o meu programa, o meu software, o meu algoritmo, sei lá, não tiver a corda para eu calcular? Eu tenho um artefato, um artifício, melhor dizendo, não é um artefato, é um artifício. Eu divido pela raiz da soma quad. Lembra disso aqui que a gente fez? Sim. Viu, Hanna? Lembra? Lembro sim. Eu Aí lembro sim. que Aí eu sim. na aula, mas aí eu não conseguia lembrar exatamente qual foi indicado. Por isso que eu botei só poder corrigir. Entendeu? Então, olha só, ó, vamos lembrar de uma coisa. O transformar com Bray-Curtis é o padrão. Se eu tiver na dúvida por alguma razão, né, eu uso essa daí, porque o Bray-Curtis é uma medida realmente consagrada pela sua adequação para a beta-diversidade. Sorem-se se eu tiver dado binário, né? Recentemente, a gente vai ver mais tarde por que essa corda aqui vai ser muito útil. Recentemente, o Legendre, ele recupera e ele demonstra que a distância de corda, que a gente já explicou o que é, né? Que é aquela corda do arco, né? De um vetor unitário, né? De duas variáveis, aquela corda lá, é também uma forma eficiente métrica de medir beta-diversidade.
O PEST, ele tem lá a corda, então em vez de distância euclidiana aqui, né, da similaridade 1, nas outras duas, beleza, a 2 e a 3, que é água e sedimento, beleza, padronizou distância euclidiana. Agora, para usar distância euclidiana aqui, só é possível se você fizer essa transformação aqui. Aí você usa distância euclidiana. Se você não fez a transformação corda, aí você só transforma normal e aqui, lá no PEST, você usa corda, ao invés de euclidiana. Ficou entendido? Sim, professor. Certo? Então, o que acontece? Como a distância euclidiana, mesmo transformando, ela é muito sujeita ainda a... muito sensível a uma dimensão ou outra que tem uma abundância muito grande, e a gente viu que isso acontece lá, mesmo transformando, esses resultados aqui, eles não têm validade. A gente tem que refazer ele com a métrica adequada. Certo? Mas isso daqui, olha só, isso é tranquilo, isso aqui é um exercício, tem que fazer mesmo, né? E foi assim muito bem feito, né? Eu achei muito bom, correu atrás, procurou material, dá super organizado, padronizado, tudo certinho. Só esse vacilinho aqui, ó, né? Que eu queria chamar a atenção, tá? A distância euclidiana, quando eu uso no PEST, é porque eu já fiz um artifício para essa distância euclidiana. Na realidade, ela vai ser uma distância de corda. Só assim que eu uso ela explicitamente, transformando antes. Vocês estão vendo o meu mouse? Estão vendo as coisas que eu estou apontando? Sim, professor, tá mais que ontem estava um pouco lento. Tá o quê? Hoje está mais rápido do que ontem. Ontem a tela estava um pouco lenta. Aham, tá. Professor, Oi. no começo tive bastante dificuldade para fazer atividade, mas aí depois que eu assisti o vídeo, inclusive que a Hannah me passou, aí abriu bastante a minha mente. Eu, para a matriz de dados da fauna, eu fiz a raiz quarta e deixei, né? O PERT, ele já faz essa transformação de corda. O senhor pelo menos colocou lá no vídeo. Eu perdi um bom tempo fazendo corda, só que quando eu colocava lá para fazer o mantel, não dava para fazer, porque não tinha o eixo lá das espécies, né? Aí, depois que eu fui ver que quando a gente joga já a raiz quarta no mantel, que ele vai dar ele vai dar já a opção para o senhor transformar para corda. Não, Que aí para eu usar, não é que eu vou transformar, eu vou usar a métrica da corda. Então vai ser calculado a distância de corda. E a distância de corda é calculada desse jeito, transformando os dados originais e depois calculando a distância euclidiana. E aí aquilo vira distância de corda, né? Quando eu faço essa divisão aqui, ó, essa aqui, quando eu divido todo mundo pela raiz da soma quadrada, eu calculo a distância euclidiana. Aí sim eu vou estar calculando a distância de corda, né? É isso que você falou, tá certo. Eu estou só corrigindo a tua terminologia, né? Ele dá a opção para você calcular a distância de corda. É isso que a gente está fazendo, né? E isso aí, quando foi para a matriz de dados ambientais, ele dá a opção, depois que faz o range, né, depois que padroniza através do range, ele dá a opção de distância euclidiana. Eu queria só saber se eu fiz certo. É isso. Exatamente isso. Ele dá a opção. Se ele não desse a opção, você não ia usar aquele programa, sabe? Com a matriz ambiental, dado padronizado daquela maneira, variando entre 0 e 1, está sempre variando entre 0 e 1, não tem outro jeito, né? A única forma de usar é a distância euclidiana. Acabou, tá?
É a distância euclidiana. Para dado ambiental, tem que padronizar e usar a distância euclidiana. Acabou. Para dado de fauna, essas opções que eu estou passando aqui para vocês. Ó. Tem uma outra opção que é muito semelhante, que é a raiz quarta, e para fauna, né? Raiz quarta mais a Hellinger. Eu já mostrei isso aqui em aulas anteriores. Hellinger é o quê? É transformar os dados em proporção. Depois que transformou em proporção, tira a raiz deles. Quando eu faço essa transformação aqui, Hellinger, quando eu for calcular, aí eu calculo a distância euclidiana. Euclidiana, lá no PEST, né? Na realidade, eu vou estar calculando a distância de Hellinger. Essa distância de Hellinger é também muito usada nos artigos de ecologia quantitativa. Ela virou quase que um mantra, né? De tanto que foi testada e tal. Então, eu posso dizer, ó, raiz transformação corda ou raiz transformação Hellinger. Quando eu optar por esses dois, aí sim eu posso optar pela distância euclidiana. Se eu fizer isso, eu vou estar na realidade fazendo a distância de corda e aqui estou fazendo a distância de Hellinger. Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. Se vocês olharem lá no... Ó, olha aqui a distância de Hellinger. Essa é a fórmula da distância de Hellinger. Vocês vejam, isso aqui é uma distância euclidiana. Cadê a distância euclidiana? A distância euclidiana não é isso aqui, ó, não é um somatório de uma diferença ao quadrado, né? Somatório de uma diferença ao quadrado. Então percebam aqui, ó, aqui dentro, ó, essa raiz de x sobre x mais, ó, esse termo menos o outro termo ao quadrado somatório, extraído da raiz. Percebam? Então, o que eu tenho que fazer para fazer a distância de Hellinger? Inicialmente, pegar cada valor, dividir pelo seu total. Isso daqui, se eu pegar cada valor, dividir pelo somatório daquele valor, é o total, né? É o total da coluna. Cada valor dividido pelo total da coluna, o que vai ficar aqui dentro é a proporção, né? Aí eu extraio a raiz da proporção. Então, quando eu pego, transformo em proporção e extraio a raiz da proporção e calculo a distância euclidiana com esses dados já transformados, eu vou estar calculando, na realidade, a distância de Hellinger. É a mesma lógica da corda, que aqui vai ter o x dividido pela soma de quadrados e tal, né? Isso ficou claro? Sim. Tá. Então vamos voltar aqui. Um outro detalhe. Então, viu, Hanna? Isso tem que ser refeito, tá? A profundidade não pode entrar aí, porque ela tá out daí, né? A profundidade é um super valor, é um super fator que tá ligado à localização e tal, né? Então ela não pode entrar aí não, que ela confunde. E quando aparece um B negativo, quando aparece um B negativo, ele é zero. Toda vez que aparecer um B negativo, ele é zero, tá? Tá. Obrigada, professor. Vou refazer. Certo? Então, apareceu lá um B negativo, deixa ele zero. Ele apareceu negativo, possivelmente, talvez, em função das distâncias que você usou e de ter considerado a profundidade, né? Mas, independente disso, toda vez que aparecer lá um B negativo, você assuma que ele é zero, tá? E aí foi feito aqui, ó. De qualquer maneira, apareceu coisas interessantes, né? A, B, C e D, ó. Como se fosse uma coisa meio invertida, né? A água,
a variação da água foi bem mais importante no inverno do que no verão, e a variação do sedimento, mesmo sendo baixa, mas ela foi bem mais importante no verão do que no inverno. Isso é muito interessante, né? Uma coisa parecida com isso deve continuar dando, mesmo você ajustando lá as métricas, né? Isso aí. Professor, quando o correlação o R ele vai negativo, significa alguma coisa também? Como? Quando o R vai negativo, significa alguma coisa? Ué, significa que tem uma relação inversa. Ah, sim, sim. É uma relação inversa, é um R negativo, quer dizer, maior o valor, quanto mais igual é a fauna, mais diferente é o ambiente. É isso que significa, é o inverso, né? Eu acabei esquecendo, porque eu não tinha mais o slide da variância, aí eu fiquei em dúvida dos detalhes. Eu tô escutando muito mal aqui, eu acho que o meu microfone não tá bom. O que você falou? Eu não entendi. Não, eu falei que eu estava em dúvida, porque eu não tinha mais o slide da aula de partição de variância, então alguns detalhes assim, eu fiquei um pouco na dúvida. Tá. Tem partição de variância também lá nos meus vídeos, viu? Lá na graduação, tá? Lá também tem. Bom, eu perguntei para todo mundo que já tinha feito estatística, né? Tinha feito recentemente. Então, matéria dada é matéria conhecida, né? Aí é daí para frente, né? Então não pode ficar sempre patinando e repetindo e falando de novo a mesma coisa. Mas ok, é assim mesmo. Bom, isso daqui eu vou fazer alguns comentários aqui, porque a gente já tem que partir para um outro assunto. Vou fazer alguns comentários com relação a gente saber por quê, né? O que realmente foi de diferença, usando o teste de Mantel, né? Então, nesse caso aqui, ó, um teste de Mantel aqui. Esse caso aqui. É simples, ó. Eu não fiz um Mantel pegando aqui a matriz de fauna e depois a matriz ambiental aqui, ó. Essa matriz aqui que foi de água, tá? Tem que tirar a profundidade daqui. Beleza. Aí eu vi que ela tinha relação, né? Agora, eu quero saber quais são as variáveis mais importantes aí para identificar essa relação. Eu faço assim, ó. Não pode ter célula mesclada aqui, você mesclou. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente faço isso, ó, presta atenção. Faço assim e levo uma variável só aqui. E faço um mantel igual, a mesma coisa. Aí depois eu troco de variável, troco de variável, troco de variável. Faço isso com todas. Aí eu vou ver a sensibilidade. Qual é a variável em si que mais tem relação? Aí eu consigo já esmiuçar o que está acontecendo, né? Perceberam? Que essa seria então uma outra etapa de análise, usando o teste de Mantel. Uma variável de cada vez. Certo? Estão me escutando? Sim. Aham. Sim, professor. Estou ouvindo bem. Tá. Agora vamos numa questão. Já que então a gente já fez isso bastante, né? Esse é o protocolo, a gente já discutiu os detalhes. Vamos falar
uma outra análise, que foi inclusive a análise original. Esse protocolo de partição de variância multivariada, isso foi proposto, apesar da sua simplicidade, isso foi proposto em trabalhos de ecologia de comunidade em 1992, na Ecology, pelo Legendre, que virou um artigo assim, um dos mais citados na literatura ecológica até então, aonde ele propõe esse protocolo de partição de variâncias. Lá, quando ele propôs isso, qual foi a análise feita lá? O que ele comparou? Ele comparou as seguintes coisas. Na realidade, vamos olhar aqui, ó. Onde está? Aqui. Padronização não. Aqui latitude e longitude tirou, né? Só ficou profundidade. Aquela latitude e longitude, lembra, né? Então, olha só. Se eu pegasse a fauna e fizesse um cruzamento através do mantel apenas com a latitude e longitude, o que a latitude e a longitude representam? A posição, a distância geográfica entre os pontos, né? Pontos que estão perto geograficamente, que estão longe geograficamente. Então, se eu fizer uma relação apenas com a latitude, longitude e a profundidade, se vocês fizerem um mantel desse jeito, a sua variável x de mantel vai ser a padronização lá de latitude, longitude e profundidade. São as variáveis descritoras da sua posição geográfica. Pode haver uma alta correlação, uma alta relação, porque os organismos têm uma variação espacial, né? E se eu tiro o efeito do ambiente, das variáveis ambientais, dessa relação espacial, mesmo assim, ainda continua aparecendo uma relação. Por que isso pode acontecer? O espaço por si só, ele prevê um monte de coisa. Então, eu não necessariamente medi todas as variações ambientais. Eu tenho, deixa eu só colocar aqui para a gente falar, inserir ilustrações. Eu tenho aqui a fauna, uma matriz triangular, né? Eu tenho o ambiente. Tem a fauna e tem o ambiente. Mas esse ambiente que eu tenho, eu não medi tudo que estava lá. Eu medi algumas coisas. Então, o que pode acontecer? O próprio espaço, né? Esse ambiente aqui, ó, tem uma parte dele que está variando com o espaço. Então, eu tenho aqui a fauna. Eu faço a correlação com o ambiente. E eu tiro o efeito espacial, eu vou estar vendo só exatamente o que o ambiente em si faz. Só que quando eu fizer o contrário, isso daqui passa para cá, ó. Então eu vou fazer a relação da fauna com o espaço, tirando o efeito do ambiente, fauna, espaço, essa relação, ó, com o espaço só, latitude, longitude, profundidade. Quando eu faço essa relação, boa parte do tempo ela é sempre alta. Eu tirando o efeito do ambiente, eu tiro o efeito do ambiente, mas ainda sobra uma variação espacial que não é devido à variável ambiental.
né, ainda sobra uma variação espacial que não tem nada a ver com o ambiente. Então, essa aqui, vamos supor que seja o ambiente, essa aqui seja, a gente vai chamar de espaço, isso aqui é a fauna. Eu tiro o efeito do ambiente da fauna, o que sobrar eu faço uma relação com o espaço. E boa parte das vezes, isso aqui vai ser sempre muito alto, né? Que os organismos têm um padrão espacial de se comportar, que não tem nada a ver com aquele ambiente que eu medi. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Ó? Outros fenômenos. Esse espaço aqui, na realidade, pode estar evidenciando outros fenômenos, como processos de dispersão, ou algumas variáveis que eu não medi, né? Que o espaço é como se fosse um estimador de variação ecológica que eu não medi, né? Então, qual seria um outro exercício interessante para se fazer, se a gente for publicar, né? Se a gente for analisar, for fazer um trabalho de dissertação, né? Ou de tese com um grupo faunístico qualquer? Eu faria a partição de variância usando fauna, espaço e ambiente. Aqui nesse ambiente, a gente teria que ver, variável por variável, antes, quais seriam as variáveis significativas, né? E selecionar essas variáveis aqui. Eu já mostrei como é um dos jeitos que a gente pode fazer. Não é o jeito mais eficiente, mas é testando uma por uma. Né? Uma por uma. Aí vai sabendo aquelas que são significativas. E aquelas que não têm relação entre uma e outra também. Né? Isso dá um trabalho muito grande. Então, como é que eu faço essa seleção de forma eficiente? Eu faço uma análise de componente principal com as variáveis ambientais. Aí depois é que eu consigo selecionar aquelas que não estão correlacionadas entre si. Tá? Mas por hora, vamos pensar só nisso. Ó. Eu posso fazer uma por uma e fazer ali um conjunto de variáveis ambientais. Onde é que eu estava? Aqui. Sei lá onde é que eu estava. Aqui. Né? Então eu faço assim, ó, fauna, faço aqui espaço e aqui ambiente. E vejo quanto que é. Aqui nesse ambiente, eu posso fazer aqui, eu posso dar uma melhorada aqui, ó, posso fazer uma seleção. Aqui eu uso todas, tanto as características da água quanto do sedimento eu ponho aqui. Pode estar juntas aqui, né? Aí para esmiuçar, eu faria uma outra análise, então. Fauna, água e sedimento. Seria uma segunda, certo? Então, vai ter uma parte da variação que o espaço vai explicar e que as variáveis ambientais não vão conseguir explicar. Essa variação que o espaço explica, que deve ser entendida da seguinte maneira, né? Isso é uma característica de mobilidade, de dispersão das espécies que estão aí, e também pode ser que esse espaço seja um indicador de uma variável ambiental qualquer de importância que não foi medida. A gente não consegue medir tudo, né? Então, essa análise espacial feita desse jeito, ela assim, virou um novo paradigma, né? Na tal da ecologia espacial. Que aí essa componente espaço e todos os índices relacionados à medida do espaço começaram a avançar muito, né? E os artigos começaram a apresentar técnicas e resultados usando
essas abordagens, né, de variabilidades espaciais e autocorrelação espacial e por aí vai, tá? Isso daqui que eu estou dizendo para vocês, nós não vamos mais fazer exercício sobre isso, eu já apresentei o exercício. Eu vou dar referência de artigo, né? Capítulo de livro. Eu vou mandar um capítulo de livro do Legendre mais tarde para vocês, falando sobre espaço, para vocês complementarem. A gente vai voltar a falar bastante disso ainda, tá? Vamos voltar a falar muito disso ainda. Vou mandar uma referência para vocês já irem lendo. Isso aqui foi uma introdução. Do jeito que a gente fez, com água e sedimento, seria dizer assim, ó, foi uma forma meio clássica de fazer, né? Sem levar em consideração essa covariabilidade espacial. Então, eu achei melhor fazer desse jeito, mostrar para vocês, mas isso daqui, do jeito que a gente foi feito, isso seria, assim, uma forma ingênua de fazer, né? Porque tem uma variação espacial muito forte aqui nesses dados. E eu tenho que ter uma forma de representar esse espaço numa matriz triangular. Uma delas é essa, usar latitude, longitude e profundidade, são todas variáveis ligadas à variação espacial. Padronizadas, uso ela numa matriz triangular de distância euclidiana. E aí, a gente pode fazer uma partição de variância, então, agora sendo fundamental uma das matrizes ser o espaço. Ok? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Sei. Então, olha só. Mais ou menos. Então, tá bom. Então, se está mais ou menos, está razoável. Sabe? Mas, assim, a partição de variância com 3 foi entendido, né? Usando o teste de Mantel foi entendido, né? Mais ou menos. Vocês são capazes de fazer uma partição de variância usando o teste de Mantel? Sim, né? Usando Pronto, é isso. É isso. É exatamente isso. O que eu estou botando uma coisa na cabeça de vocês agora é o seguinte, que já é possível, depois dessa intervenção aí do Legendre, considerar a variação espacial explicitamente através de uma matriz que represente o espaço. E aí o raciocínio é o mesmo, né? Eu vou ter as frações A, B, C e D. Essa matriz espaço vai ser uma das matrizes, vai ser eu estava sempre usando duas matrizes, a gente chamou de X1 e X2, né? O X1 vai ser o espaço e o X2 vai ser o ambiente. E a maneira de raciocinar é a mesma, né? É isso que tem que ser entendido aqui. É isso. E para eu fazer uma matriz de espaço, basta pegar as variáveis relacionadas ao espaço, aqui é a profundidade, mais a latitude e longitude, padronizar, calcular uma distância euclidiana, que essas distâncias entre as amostras vai ser a distância geográfica entre elas, né? Levando em consideração a profundidade que elas estão, né? Porque é meio inclinado, né? Então, não é uma distância direta, ela tem ainda, além da latitude e da longitude, que marca o ponto, né? A distância de um ponto para outro, que é a raiz quadrada, que é a distância euclidiana de dois pontos, dada a latitude e longitude, né? Só que aí tem uma outra variável que também caracteriza o espaço, que é a profundidade. Eu estou dizendo para você... Oi.
Professor, é o mesmo esquema para as variáveis ambientais? Tipo assim, só padroniza e usa as mesmas métricas? Não muda nada. Não? Eu vou fazer o seguinte, que horas já são? Já são 4 horas, 4 e pouco, 1 hora, né? Eu vou interromper um pouco rapidinho o vídeo, para não ficar muito grande, e tomar um café e tal, uns 10 minutos no máximo. Aí eu vou mandar para vocês um artigo para vocês lerem isso que eu estou falando. Esse artigo seminal aí do Legendre de 92 da Ecology, onde ele fala do espaço, onde ele discute isso daí. Só para já ir esclarecendo, porque quando a gente entrar em ordenação e for falar de análise de redundância, análise canônica de redundância, a gente vai usar bastante essa coisa do espaço, tá? Porque aí vai estar explícito. Então, vou dar um tempinho aqui no vídeo, vou achar o arquivo, vou botar lá no grupo. 10, 15 minutos eu volto, tá? Tá bem, professor. Ok, professor. Aguardo por aqui.